Alô, turma boa do canal Ave Mais, um grande abraço, muito bom dia para você ligado aqui no Acorda Vascaíno, oferecimento da 1xBet, a 1xBet que é parceira do canal Ave Mais. Você vai ter aqui no primeiro comentário um link, você vai lá, faz seu cadastro, coloca todos os seus dados. E em colocando os seus dados, você já pode jogar. E aí você podendo jogar, você faz o aporte que quiser. Colocou, por exemplo, R$ 40. Estou com 40 pratas, vou depositar 40 para apostar. Você coloca a palavra Ave Mais e vai dobrar, vai para 80. Atenção, hein? Somente na primeira aposta. Você aposta, consegue fazer a aposta e em fazendo a aposta, você pode ganhar rápido, porque é um XBET, paga bem, paga rápido, é uma empresa séria, correta. Então vai lá, escolhe o valor que você quer, coloca lá os 40 pratas, coloca Ave Mais, dobra para 80, vê os jogos que você quer apostar, de qual campeonato, qual modalidade, porque não tem só futebol não, tem vários outros tipos de esporte que você pode se utilizar. E aí o que você faz? Você ganha dinheiro se divertindo. É a 1xBet, que é parceira aqui do canal Ave Mais. E olha, eu vou pegar até aqui porque tá guardadinho para mostrar para vocês. Tá aqui na minha gaveta, ó. Eu todo dia escolho uma. Tá aqui, ó. A Golcase, parceira também do canal Ave Mais. Você tá aqui na Golcase, você pode ter a sua capinha personalizada. Eu tenho mais aqui, vou pegar mais, gente. Tem mais capinha, ó. Tô cheio de capinha da Golcase. Olha só que maravilha, cara. Até no meu celular. Meu celular tem essa capa linda. É um iPhone, mas se você tiver um Samsung, tiver um Motorola, faz o pedido na Golcase. Você vai ter aqui na descrição desse vídeo um link, você vai direto no site da Golcase, específico do Vasco com esse link. E além disso, você tem desconto, você vai ter um bom desconto para comprar a sua capinha. Você vai ter um produto oficial do clube, vai estar ajudando o Vasco e vai ter uma capinha que tem 1 ano de garantia, que você vai ter desconto e ainda vai ter a oportunidade de, em comprando 4, 2 saírem gratuitamente. Olha só que maravilha, que promoção maravilhosa. É a Golcase, também aqui no canal Ave Mais. Amanhã tem jogo, Vasco e Cruzeiro. Um jogo importante para quebrar essa sequência tão chata e ingrata que a gente tem tido em jogos fora de casa. Claro que dá um friozinho na barriga, é um adversário difícil, líder do campeonato, um time que vem fazendo uma ótima campanha e que, se vencer o Vasco amanhã, praticamente garante a sua condição de clube que ascende à primeira divisão, sobe para a primeira divisão. O Cruzeiro, ano passado, não subiu, não conseguiu chegar, foi duro para o torcedor do Cruzeiro, como foi para o torcedor do Vasco, mas o Cruzeiro precisou se reinventar. Veio a SAF, a coisa deu uma melhorada, nós tivemos ontem o nosso convidado, o Valu, Thiago Valu, do canal do Valuzeiro, que cobre o dia a dia do Cruzeiro para o Diário Celeste, também nos Donos da Bola na TV Bandeirantes, e ele foi bastante claro. O mesmo sentimento que nós tivemos aqui, pessoas que tiveram a desfaçatez de fazer o que fizeram com o Cruzeiro, que ele afirmou categoricamente que ia acabar. Tivemos aí sérios problemas de desvio de verba, grana, coisas feias, que muita gente errada fez, mas a SAF conseguiu dar equilíbrio. O Ronaldo, através do seu trabalho, conseguiu dar equilíbrio, mas numa concepção de SAF diferente daquela que a gente imagina que seja, como, por exemplo, a SAF do Botafogo, que o John Textor faz investimentos altíssimos, faz investimentos grandes, e não está dando tanto resultado assim. O Cruzeiro é mais comedido, procura pagar suas dívidas primeiro, procura equacionar as questões de categoria de base, fomentar em material humano e aí investir em jogadores que possam dar resultados nas competições. Para o ano que vem, na primeira divisão, já vai ser diferente. Mas a SAF deu ao Cruzeiro uma luz, uma esperança, como dá também ao torcedor do Vasco. Então, é um jogo em que o Cruzeiro pode chegar, pode ser o primeiro a garantir o acesso, mas é um jogo que vale também e vale muito para o Vasco. Vale como moral para quebrar essa sequência feia de tantas derrotas, vale como afirmação de um time que precisa jogar fora de casa, ter vergonha de perder apenas. O Vasco tem mais 3 compromissos, excluindo o Cruzeiro, até o final. Tem o Operário
daqui a 2 rodadas em Ponta Grossa. Tem o Sport Clube do Recife, um jogo difícil em Recife. E na última rodada pega o Ituano lá em Itu. E precisa somar pontos também fora de casa. É claro que as vitórias em casa praticamente garantirão o Vasco na primeira divisão. Mas o Vasco precisa somar pontos fora de casa. Que história é essa? Imagina, terminar o campeonato com 11 vitórias, ou melhor, com 11 derrotas fora de casa. Que vergonha não seria, né? Seria muito duro. Então a gente espera que esse jogo seja um divisor de águas. Que o Vasco consiga fazer um resultado melhor, consiga jogar bem, e jogar de igual para igual. O Cruzeiro tem um time competitivo, mas não é um time recheado de craques, jogadores conhecidos, mas é um time de volúpia, um time de correria, um time de movimentação, e que o Vasco precisa ter inteligência para jogar e jogar bem. Mas eu queria falar nesse Acorda Vascaíno de hoje de um outro tema, que é um tema que atiça muito o torcedor, que deixa o torcedor muito, assim, em polvorosa. O torcedor de futebol adora época de contratação, que vai contratar fulano, que vai trazer cicrano, que vai trazer jogador A, que vai trazer jogador B, que vai fazer isso, que vai fazer aquilo. Tudo bem, é bacana. É claro que é legal, você desenha o seu time na cabeça, aquele time que o Vasco vai fazer, o jogador que o Vasco vai contratar. Pô, isso é muito bacana, é claro. Você tem a intenção de trazer aquele atacante daquele time, aquele zagueiro xerifão que vem da Argentina. Isso tudo sempre animou demais, é normal por parte do torcedor. Só que eu acho que existem momentos e momentos. E não tirando da imprensa nunca esse direito, até porque me incluo, sou jornalista, eu acho que há uma preocupação grande de, recentemente, fomentar esse tipo de informação quando não há fundamento. Mas é claro, é também a questão de audiência, de poder dar a cara a tapa, de poder estar com retorno do público. É normal que muita gente faça isso. Eu estou por dentro de muitos nomes de contratações, de bastidores, mas quero dar isso com ressalvas. Quero pensar, quero analisar, porque são notícias que não vêm do Vasco, são notícias de mercado, que você conversa com um empresário A, empresário B, que liga para lá, e a gente tem que tomar muito cuidado, e eu já sou muito escolado, porque os empresários, na maioria das vezes, querem valorizar os seus negócios, querem dar muito caldo, né, a massa que eles fazem. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Às vezes o cara, olha, tô trazendo um jogador tal, o Vasco me sondou. E às vezes encontrou o cara no meio da rua, o cara disse, pô, teu jogador lá, como é que tá? E isso vale como uma sondagem. Se você não tem essa percepção, e eu digo que eu entro em contato com o Vasco sempre para saber. No caso, quando o Carlos Brasil estava, era até um pouco mais fácil, agora com o Paulo Brax um pouco mais fechado, até por conta de uma blindagem, que aí é a razão do meu comentário, eu acho muito boa. Há uma necessidade grande de termos uma blindagem quanto à forma de anunciar futuras contratações ou futuros interesses por um simples motivo. Porque, primeiro, não dá para se contratar agora, porque não vai se inscrever. Segundo, porque há um campeonato em curso. Não há ainda certeza de acesso à primeira divisão. Então, que planejamento tão assertivo é esse já para 2023? Vamos fazer um super time. Não é melhor esperar? Claro, você pode sondar, você pode preparar o terreno. E há uma terceira situação que para mim é a mais importante. Há um grupo de jogadores, de homens, que estão lá, que bem ou mal, goste a gente ou não, são os caras que vão dar ao Vasco a primeira divisão de novo. Eu ouvi ontem o Valu comentando que o time do Cruzeiro, longe de ser o time dos sonhos do torcedor do Cruzeiro. O torcedor do Cruzeiro respeita esse grupo, acha esse grupo muito bacana em relação a trabalho, acha um time que honrou a camisa do Cruzeiro, mas o torcedor do Cruzeiro sabe que para o ano que vem a coisa vai ser diferente. Ele sabe que o negócio vai ser diferente. Mas, nesse momento, esses jogadores vão entrar para a história do Cruzeiro. Mas vão entrar para a história como assim, Flávio? Pelo título da Série B, de apagar uma vergonha? Sim. Porque eles estarão trazendo o Cruzeiro de volta à primeira divisão
E acabando com o sofrimento, ele usou a palavra represar, um sentimento represado, que é o sentimento que nós temos. Eu tenho certeza que muitos de nós vamos ficar emocionados quando acabar esse martírio, mas não pela alegria, muito mais pelo alívio. A sensação será muito mais de alívio do que de alegria. Alívio por parar de passar vergonha, de estar sempre achando que a gente não podia estar aqui. E é verdade. Chega de Série B. Mas esses jogadores que hoje fazem parte do elenco do Vasco são aqueles, torcedor, que vão dar a gente essa alegria de jogar a primeira divisão. Então, se você fomenta a contratação, se você fomenta a necessidade, gente, é óbvio, é claro, ninguém é cego de bola. Vamos colocar aqui o Matheus Ribeiro. Vamos colocar aqui o Edmar. O próprio Quinteiro. O Sarrafiore. Quem mais? O Eric. O Zé Santos. Você acha sinceramente que esses jogadores hoje pensam assim: ano que vem eu vou estar aqui. Ano que vem eu vou estar nesse grupo na primeira divisão? Difícil. Nenhum deles tem essa certeza. Mas muito também pela incompetência deles. Porque não foram capazes de mostrar. O Edmar não. O Edmar talvez eu esteja sendo muito vil. Mas os demais, muito por conta da incompetência deles. Da incapacidade de fazer melhor. Palácios, por exemplo. Será que o Palácio, em momento nenhum, deve estar pensando assim: puxa vida, será que eu vou ficar aqui? Será que eu vou voltar para o Chile? Será que eu vou regredir? Eu tinha que continuar aqui, mas eu não tô legal. Você vê, a gente não comenta o nome do Palácios como um possível substituto para o Nenê no jogo de quarta-feira. O Jorginho não tem botado o jogador. Raro, botou pouco contra o Grêmio, botou minutos contra o Náutico. Por quê? Porque o Palácio não está rendendo, mas aí esses jogadores também têm a certeza de que eles precisam, porque senão eles não vão ficar, e aí não é um problema nosso, não é um problema do torcedor, não é um problema da imprensa em divulgar que o jogador A, B ou C pode ser contratado. Em sã consciência, todos nós aqui sabemos que o Vasco precisa de 2 laterais, ok? Ok. O Vasco precisa de zagueiro, ok? Ok. O Vasco hoje tem 3 zagueiros, o Danilo Boza, tem o Quinteiro, e tem o Anderson Conceição. Tem lá o menino Zé Vitor, tá voltando o Miranda agora, mas é muito pouco. Vocês acham honestamente que Quinteiro, Boza e Anderson Conceição têm a certeza de que vão ficar no ano que vem? Talvez o Conceição sim. Os outros estão na dúvida. E eu acho até bom, mas isso seja resolvido entre eles, para que eles se cobrem e para que eles possam resolver internamente, conversando com os empresários, familiares, do tipo, pô, cara, eu tenho que dar vida hoje, eu tenho que jogar mais do que eu estou jogando, eu preciso melhorar, porque isso vai trazer ao Vasco um benefício, claro benefício, porque o jogador vai se sentir pressionado para jogar, vai se sentir pressionado para fazer o melhor dele, e aí o time vai tomar uma melhor ciência. Foi o caso, por exemplo, do Raniel ontem, na entrevista coletiva, quando perguntado sobre os caminhos, as metas dele em relação a gols, ele falou, pô, vai ser difícil atingir a meta que eu pensei, mas eu tô querendo fazer mais 5 gols, porque se eu fizer mais 5 gols, eu vou conseguir ajudar o Vasco, porque eu vou estar me ajudando e vou estar ajudando o Vasco também, porque o Raniel não é bobo, ele teve um momento difícil, depois se lesionou, o Jorginho veio pro Vasco, tá aí, prontaço para jogar, e teve no Jorginho um apoio inconteste, porque ele volta na segunda-feira de uma lesão no mesmo dia que o Jorginho é apresentado. E o Jorginho o leva domingo para Porto Alegre como titular. Então, se você for pensar, você pensa assim, puxa vida, né? Recuperou rápido? Claro, porque precisa mostrar serviço. Agora, internamente, eu acho ótima essa cobrança entre eles, essa competição, porque não jogar bem, você vê o Quinteiro, teve uma regularidade durante o campeonato e cai agora. Preocupado ele deve estar, porque ele tem contrato até o final do ano com o Fortaleza, está emprestado, e depois não vai renovar com o Fortaleza. Será que fica no Vasco? Ele deve estar pensando, poxa, o que eu vou fazer em 2023? E olha, é difícil, mas é bom para nós, que eles sintam essa insegurança, que eles queiram mostrar mais serviço, porque se fizer 3, 4, 5 jogos, o próprio torcedor vai pedir. Agora, isso sair externamente como cobrança de uma contratação, o Vasco vai trazer o Pedro Raul,
O Vasco vai trazer o, sei lá quem, vai trazer o Abner, lateral do Atlético do Paraná. Tô aqui chutando, tá? É legal pra gente, mas imagina, o Pedro Raul pro Raniel, que tá lá. O Abner pro Edmar e pro Paulo Vitor, que estão lá. É ruim que isso saia de fora, porque parece que é o Vasco que tá divulgando, e não é o Vasco. O Vasco não tá fazendo esse tipo de divulgação. Muito pelo contrário, o Vasco está blindando, está segurando, e eu acho que a gente precisa ser inteligente em relação a isso. Volto a dizer, o papel do torcedor foi e sempre será fundamental. No apoio, não vaiando os jogadores, não apupando os jogadores, não xingando os jogadores. Meus amigos, faltam 8 jogos para terminar esse martírio. Nós já sofremos por 30, estamos no G4. 8 jogos que, se nós conseguirmos 4 vitórias, a gente sobe. A gente vai subir. Talvez nem com 4 vitórias, mas subir é possível. A gente precisa vencer fora de casa, a gente precisa mostrar novamente fora de casa. E acho que essa pressão em cima desses jogadores, porque é um vestibular. Até novembro o próprio Jorginho está pressionado. Ele sabe que ele precisa dar resultado, senão ele não fica para o ano que vem. Na apresentação dele, ele estava ao lado do Paulo Brax e falou: eu sei que eu preciso mostrar serviço, eu sei que eu preciso fazer o meu trabalho, porque aí sim a 777, o Vasco, vai me dar o aval para de repente ficar. E o Paulo Brax ao lado dele fez assim, balançou a cabeça. Porque é claro, isso é óbvio que vai acontecer. Não dá para ser diferente. E em função disso, eu sou favorável a que internamente eles tenham esse receio, que eles tenham essa insegurança, mas externamente nós precisamos ser inteligentes. Nós precisamos segurar a nossa ansiedade. Faltam 8 jogos, amigos. Falta menos de 2 meses para terminar o Campeonato Brasileiro. Vamos segurar um pouco, vamos apoiar esses caras como se não houvesse amanhã. O Edmar é o Felipe. O Léo Matos é o Wagner na final da Libertadores. O Anderson Conceição é o Mauro Galvão. O Raniel é o Romário. O Figueiredo é o Edmundo. A gente precisa entender isso. A gente precisa entender que o Yuri Lara é o Luizinho Quintanilha. O Andrei vai. O Nenê. Mas esses jogadores menos queridos, ou que se tem menos confiança, a gente precisa dar a eles essa confiança. A gente precisa dar a eles a certeza de que eles são importantes e a gente precisa acarinhar esses caras. Que por mais que seja duro dizer, esses caras vão entrar na história do Vasco, entendam, não é entrar na história do Vasco por classificar o Vasco, é uma obrigação deles, mas porque bem ou mal, eles vão tirar o Vasco de um limbo que nos incomoda imensamente. E nós teremos que ser gratos a eles, sim. Você pode até dizer aqui embaixo, dizer que é grato, que esses caras... Não fale isso. A sua alegria depende deles. A gente precisa aplaudir esses caras, a gente precisa dar a eles dignidade, mesmo que seja para se despedir. Mesmo que seja muito obrigado por você ter ajudado, mas a gente não te quer mais aqui. E como eu disse, internamente ninguém é burro, ninguém é otário. Nenhum desses jogadores tem privação de sentidos. Claro que eles sabem quem vai e quem não vai. Vocês acham que o Matheus Barbosa acha que vai ficar? Você acha que o Zé Gabriel tem a certeza de que ano que vem ele está no bolo? Talvez fique porque é jogador do Vasco. Foi trocado pelo Bruno Gomes. Então a gente precisa entender que a gente tem que apoiar. E acho que o clube está perfeito em fazer essa blindagem, em não divulgar notícia, em não confirmar absolutamente nada. São muitas as especulações que é o papel, a imprensa faz isso. Mas você, torcedor, precisa ter cabeça para ver que muito disso é sim especulação. É sim também tiro. E será que vale a pena a gente alimentar isso nesse momento? A gente pode estar pensando num 2023A e a gente não tem ainda a garantia de um 2023A. Apoiemos quem pode nos levar a 2023A. E depois que terminar e nós estejamos classificados para 2023A, que a gente seja grato a esses jogadores. Gratidão é um sentimento bacana. É um sentimento de reconhecimento. Por mais que você não goste, dê a cara. Faça como o maior homem de todos. Bateu de um lado, dá a outra. É assim que tem que ser feito. Você não gosta, mas aplauda. Você não gosta, mas apoie.
Você não gosta, mas não xingue. Porque quando terminar, a ordem natural das coisas, a evolução normal das espécies, vai fazer essa seleção natural de quem é e quem não é. Quem está lá dentro sabe. Vocês acham que o Paulo Brax talvez não pense assim, esse jogador, mas olha, é meu, vamos lá, vamos embora, não desiste. Mas internamente ele pensa, esse cara para ano que vem não vai dar. Mas para que ele vai exteriorizar isso? Para que ele vai confirmar a vinda de um jogador para a posição dele? Ele estaria matando a galinha dele. A galinha dos ovos de ouro dele, que é o time que hoje segura e veste a camisa do Vasco, não pode ser desprestigiada a esse tempo. Cabeça, inteligência, já falei isso aqui. Em campo e fora de campo. O que o Vasco precisa é jogar futebol e ter cabeça. Ser inteligente, ser firme, personalidade. A cabeça vai ajudar mais do que as pernas. Eu tenho quase certeza disso. Ser inteligente, ser frio, ser capaz de segurar pressão, vai valer mais do que pernas. Porque quem está abaixo da gente, que não tem a camisa do nosso tamanho, vai sentir na cabeça. A pressão é muito forte. E se a gente tem a camisa que eles não têm, a força que nós temos, por que não apoiá-los? Por que não fazer com que se concretize esse sonho de voltar à primeira divisão? Daqui a pouco tem um Bom Dia Gigante lá no canal Atenção Vascaínos com o Emerson Rocha. Eu volto à noite no News, trazendo as informações às vésperas de Vasco da Gama e Cruzeiro. Grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus, um ótimo dia. Tchau, turma.